Olá, meu nome é Charles Simão Filho, sou cirurgião cardiovascular e também cirurgião do trauma no Hospital João 23, um hospital onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar por cerca de 30 anos. Essa é a unidade de queimado do João 23, considerada a principal unidade nesse tipo de tratamento da América Latina. Aqui são recebidos pacientes grandes queimados e tem um tratamento, já um expertise de tratamento inigualável. Esses pacientes, além de serem submetidos a um sistema de terapia intensiva próprio, que veio sendo desenvolvido ao longo do tempo, nós temos aqui um bloco cirúrgico ao fundo, onde são realizados desbridamentos e banhos diários, que são essenciais no tratamento desses pacientes. Aqui é a Elisângela, vem cá, Elisângela. Fala para nós. Queria que você falasse um pouco dessa unidade. Quantas pessoas você tem internado aqui no momento? No momento a gente está com 9 leitos completos. E vocês têm uma unidade ainda no andar de baixo? Uma unidade de enfermaria, com 24 leitos. Então, essa unidade, como vocês estão vendo, são 9 leitos aqui de terapia intensiva, mais 24. Um total de 33 pacientes permanentemente lotados. E vale a pena ressaltar que nós também atendemos crianças vítimas desse trauma, queimaduras, e, diga-se de passagem, a maioria deles ocorridos no ambiente doméstico. Uma unidade de grandes queimados deve ter um bloco cirúrgico dedicado, como nós vemos aqui. Esses pacientes com queimaduras superiores a 50%, ou às vezes até menos, eles necessitam ser submetidos, sob anestesia geral, a um desbridamento diário ou em dias intercalados, associados a um banho, uma forma de remover as impurezas, de remover bactérias e dar a esses pacientes a única chance de sobrevida em face à gravidade do trauma. Esse bloco cirúrgico conta com 2 salas de cirurgia, onde cirurgiões plásticos altamente especializados realizam esses procedimentos diariamente sob anestesia geral. Essa é a unidade de cirurgia do João 23, que, como ao longo desses anos também, desenvolveu um grande expertise. E um dos carros-chefes que nós temos aqui hoje é uma unidade de tratamento não operatório. O que é uma unidade de tratamento não operatório? É uma unidade que mantém pacientes com lesões de vísceras maciças, exemplo, rim, fígado, baço, e também lesões de tórax, muitas vezes lesões de grau 3 e até mesmo grau 4, esses pacientes são submetidos a um acompanhamento por imagem e não são operados, beneficiando muito o paciente. Esses pacientes, portanto, são internados, mantidos num sistema de observação diária e acompanhamento por imagem, ultrassom ou tomografia, de tal forma que suas lesões, que a princípio, ao longo de todos esses anos passados, eram tratadas cirurgicamente, hoje são tratadas de forma conservadora, reduzindo o dano a esses pacientes, reduzindo o custo e causando um grande bem-estar aos portadores desse tipo de lesão. Essa é a enfermaria de cirurgia do Hospital João dos Anos, se destacou pelo expertise no tratamento do trauma, dos politraumatizados, queimados em toxicologia. Nessa unidade nós temos uma pequena parte que é de tratamento singular, chamado tratamento não operatório. Isso se refere a pacientes que têm lesões de vísceras maciças, tipo rim, fígado, baço e também lesões torácicas, que são tratados apenas de forma conservadora, são internados, mantidos em observação e com uma sequência de imagens diária ou também em dias alternados, de tal forma que suas lesões não são operadas, são tratadas conservadoramente. Dessa forma, pacientes que no passado eram submetidos a tratamento cirúrgico convencional, lesões de baço, lesões de fígado, hoje, em muitos casos, mesmo em lesões de grau 3 e eventualmente até de grau 4, são tratados apenas por internação, reposição volêmica e acompanhamento de imagem, reduzindo custos, reduzindo o trauma ao paciente e tendo uma evolução mais satisfatória. Essa é a sala de atendimento de politraumatizado do Hospital João 23, é um dos mais desenvolvidos equipamentos de atendimento ao politrauma que nós temos na América. Nós temos aqui a capacidade de atender pacientes em segundos, uma vez admitidos. Esses pacientes são
submetidos a uma avaliação com base no ATLS e também no expertise da equipe local, né, de anos de atendimento, valendo a pena dizer que o João 23 é talvez um dos poucos hospitais no mundo dedicados inteiramente ao trauma. No total nós temos 300 leitos aqui e mais 200 leitos de apoio em hospitais da mesma rede. E essa aqui nós podemos dizer que a sala é o centro, é o coração desse hospital, né, o atendimento ao politrauma. Nós, além de termos a capacidade de atender vários pacientes, como vocês podem ver, nós temos aqui equipamentos retráteis para o atendimento de catástrofe. Cada uma dessas torres possibilita a ligação de pelo menos 4 pacientes, só isso aqui são 5 torres, são 20 pacientes, além dos 30 pacientes que se colocam aqui. À minha esquerda aqui, ó, nós podemos ver uma chamada, essa é uma sala de apoio ao trauma, é uma sala de ressuscitação para pacientes que chegam em condições extremas e precisam de uma reposição volêmica. Além disso, nós temos um parque de imagens do João 23 que é realmente invejável. Além de termos 2 tomógrafos de última geração, ultrassom, todos os equipamentos de raio-x, endoscopia, possibilitando um atendimento 24 horas por dia. Só médicos, excluindo residentes, nós temos 50 especialistas, 53 especialistas, 24 horas por dia, 365 dias por ano. O que eu posso falar sem susto, que o João 23 é um dos melhores hospitais de trauma do país, inclusive reconhecido assim pelo Ministério, mas é um hospital que hoje se situa entre os principais hospitais do mundo na qualidade e no resultado do atendimento. Essa campainha que acabamos de ver dispara o protocolo Onda Vermelha. Este é um protocolo de atendimento aos pacientes in extremis, inteiramente desenvolvido aqui no João 23, para o atendimento àqueles pacientes que chegam com sinais vitais agônicos, com pressão sistólica menor que 5, vítimas de um trauma perfurante e um choque hemorrágico. Ao disparar essa campainha, esse paciente é transportado, ele passa a ter prioridade total no hospital, ele é transportado imediatamente ao bloco cirúrgico, onde existe uma sala de cirurgia dedicada só para esses pacientes, um médico anestesiologista dedicado a esses pacientes e onde poderá ser feita, em caráter de emergência, uma toractomia com clampagem de aorta e tem aí uma tentativa de salvar esses pacientes. Ao mesmo tempo que essa campainha é acionada, ela é acionada também no banco de sangue, que já desce com 2 a 4 bolsas de sangue O negativo antes mesmo de realizar a tipagem desses pacientes. Para se fazer uma ideia, a sobrevida desses pacientes, mesmo nos maiores centros do mundo, é em torno de 18% a 20%. Nós chegamos a ter, em alguns momentos, uma sobrevida de 25%. Isso se deriva do protocolo da técnica de Mattox, que era a toractomia na sala de emergência com clampeamento da aorta. Quando nós vimos que esse tipo de protocolo não era viável no João 23, porque a sala de emergência aqui é muito movimentada, o número de pacientes é muito grande, e isso acontecia nos países do primeiro mundo, porque esses pacientes não teriam tempo de levar a um bloco cirúrgico, que normalmente estava com as luzes apagadas, tinha que chamar a enfermeira, tinha que convocar a equipe médica, ao contrário do João 23, que tem todo esse funcionamento devido ao grande número de trauma das nossas cidades, das grandes cidades brasileiras, em pleno funcionamento. Então, nada mais razoável do que, ao invés de fazer isso na sala de emergência, nós temos um protocolo que levava esse paciente para o bloco cirúrgico, onde as condições são excepcionais para o atendimento desses pacientes. Isso é a onda vermelha. A onda vermelha vem sendo reproduzida, nós temos tido relatos de sucesso, relatos que são muito emocionantes, ao vermos pacientes chegando aqui, vítimas de trauma, muitas vezes projétil de arma de fogo, que são inseridos nesse protocolo e conseguem ter uma evolução satisfatória. Neste corredor, os pacientes vêm da sala de politrauma, são trazidos aqui durante a onda vermelha, ou mesmo aqueles pacientes que são trazidos eletivamente, e são admitidos nesse bloco cirúrgico, um bloco que tem cerca de 12 salas de cirurgia, em funcionamento
permanente, 24 horas por dia. Temos uma ala de descanso médico, farmácia, é uma unidade praticamente autônoma. E aqui temos também uma sala de recuperação, mostra aqui, uma sala de recuperação pós-anestésica. Dá uma entrada aí. Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou o diretor técnico do pronto-socorro João 23, o maior pronto-socorro de trauma da América Latina. Tenho uma especialização em medicina de urgência, tenho 3 pós-graduações só a respeito de medicina de urgência, porque eu amo emergência, eu gosto do que eu faço, acho que isso é uma parte diferenciada numa formação de um profissional que vem trabalhar nesse tipo de hospital. Também eu tenho uma especialização em transporte aeromédico e nós estamos aqui agora no nosso heliponto. O João 23 é um hospital voltado especificamente para urgência e emergência, principalmente o trauma. E no ano de 2012 foi instalado esse heliponto construído em cima do próprio hospital, uma parte do anexo do hospital. Então muitas vezes pacientes graves que são atendidos no pré-hospitalar, hoje existe um convênio entre SAMU e bombeiro, existe uma unidade avançada dentro do corpo de bombeiro que eles têm esse atendimento em loco do paciente e transportam o paciente quanto antes aqui até esse local. Esse heliponto ele é projetado para atender aeronaves de grande porte, aguenta até 5 toneladas. Então nós temos 2 tipos de helicópteros que nos atendem aqui. Um chamado de esquilo, que ele tem um peso aproximadamente 1 tonelada e 700, e o EC que tem 1 tonelada de 3.500. O EC ele tem uma vantagem que ele pode transportar até 2 pacientes graves ao mesmo tempo. Quando o paciente a gente é acionado, ligado diretamente para o coordenador de plantão, ele aciona uma equipe específica lá embaixo, que eles assumem a possibilidade de vir aqui em cima buscar o paciente. Então é uma maca preparada já, que é uma maca toda completa, que já tem até uma bala de oxigênio fixa, com os monitores multiparâmetros e todos os anexos que precisa ser feito de um paciente de extrema urgência, apesar que muitas vezes o paciente já vem do SAMU já preparado. Mas já tivemos algumas surpresas aqui também de pacientes que chegaram em helicóptero sem avisar e tinham pacientes graves que estavam até com uma parada cardíaca, e se a gente não tivesse com esse equipamento específico aqui, a gente teria perdido o paciente. Nesse heliponto nós temos 2 saídas, uma saída que vai para dentro do prédio principal e uma saída no heliponto que vai para dentro da nossa sala de trauma, a nossa sala que pode ser acionada a onda vermelha. Bem gente, como eu estava falando com vocês a respeito do elevador, nós temos esse elevador ali, que é o elevador mais seguro do hospital. Ele apenas tem 2 níveis. Ele tem o nível aqui do heliponto e o nível do térreo. Ele tem uma altura de mais ou menos 4 andares. Muita gente ficou preocupado que no início que não tinha área de fuga, mas por ele ser um elevador projetado para isso, se tiver um blackout, uma queda total de energia, ele tem um dispositivo que você vai na casa de máquina e consegue descer ele manualmente até o térreo. Coisa que nenhum outro elevador faz. Normalmente, se um elevador parar, ele tem que ser chamado por bombeiro ou a própria empresa para retirar esses pacientes que estão agarrados no meio do andar. Já esse elevador, ele não tem essa propensão, porque ele consegue descer manualmente e a gente abre e retira as pessoas que estão lá de dentro. O protocolo ele é embasado no seguinte: o helicóptero desce, deixa o paciente, a equipe entra no elevador, o helicóptero só decola quando ele já tem um aviso que as pessoas desceram de lá. Porque se o elevador travar, é o próprio piloto que está aqui, que tem senha do cadeado, está ali, que vai até a casa de máquina e faz essa descida manual do elevador. Bom, essa é a unidade de pequenos ferimentos do Hospital João 23, onde recebemos um grande número de pacientes que são vítimas de pequenos traumas, pequenas lesões, e são direcionados a esta unidade após uma avaliação inicial. Por exemplo, um pequeno traumatismo craniano, descartada qualquer complicação maior, seja só uma sutura de pele, ele é direcionado para cá. Assim como traumas de membros associados com traumas ortopédicos e qualquer outro tipo de pequeno ferimento é tratado nessa unidade, que além de ser uma unidade de grande movimento, tem um papel muito importante na formação de estudantes de medicina que vêm aqui muitas vezes ter o seu primeiro contato com a cirurgia nesta unidade.